Oi, eu me chamo Arte e antes de começar, eu preciso alertar que talvez esse vídeo não seja para você, pelo simples motivo de você ainda não estar preparado para essa conversa. Mas, se for o caso, eu garanto que esse vídeo pode te preparar. E se você já estiver, também está convidado a assistir esse vídeo até o fim, que nele eu vou falar sobre um assunto bem pertinente que trata sobre a importância de dar visibilidade e consumir intelectuais e fazedores de culturas negros e indígenas que sofrem por um apagamento histórico, principalmente artistas e intelectuais do norte do Brasil. Provavelmente alguém pode achar a maneira como eu vou abordar esse assunto aqui seja um tanto controversa, mas não se preocupem, a gente precisa, encarar o mundo do jeito que ele é. Mas de qualquer forma, vem comigo, vamos gerar esse debate que eu vou falar sobre epistemicídio. Tá, mas o que é epistemicídio? Antes, bora perceber a etimologia dessa palavra, a origem dela. Ela é composta de uma palavra que é episteme, que vem do grego e significa conhecimento, e um sufixo presente em palavras como homicídio, feminicídio, suicídio e na logomarca do atual governo, genocídio. Esse sufixo, sídio, tem uma ideia, carrega uma ideia de levar à morte ou extermínio. Logo, a gente consegue deduzir que epistemicídio significa levar à morte de conhecimento ou o extermínio de conhecimento. Só que o termo epistemicídio ele não é tão generalista assim. Ele foi criado por um sociólogo chamado Boaventura de Souza Santos. Em seu livro Renovar a Teoria Crítica e Reinventar a Emancipação Social, ele fala sobre um projeto que ele chamou vários colaboradores de vários países do mundo, como Brasil, Moçambique, África do Sul, Índia. E nesse projeto, eles se atentaram em perceber quais as contradições que existiam entre o norte e o sul numa escala global. Como assim? De uma forma imaginária, o europeu dividiu o mundo em algumas repartições, como uma linha vertical, chamada Meridiano de Greenwich, que divide o mundo em Ocidente e Oriente, e outra na horizontal, chamada Linha do Equador, que divide a Terra em Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Dessa divisão, o que importa é a parte esquerda da linha que divide o mundo ocidental do oriental. E a relação que se encontra nessa parte. Hemisfério Norte, sendo predominante da cultura e ciência que corresponde à Europa e aos Estados Unidos, em contraposição aos países que ficam à margem deles, que vão em sentido ao Hemisfério Sul. Uma das principais contradições que Boaventura identificou foi a questão do multiculturalismo e uma briga contra conhecimentos alternativos pela imposição do cientificismo ocidental, entre outras. Mas nessas, o conflito é gerado por conta do fator de o Ocidente trabalhar à luz da homogeneidade, fazendo com que tudo corresponda de forma igual, nem que para isso eles tenham de destruir culturas alheias, apropriá-las ou moldá-las. É o que acontece quando ele faz a seguinte observação e questionamento. Existem muitos estudiosos, pesquisadores cientistas que vêm dos países da Europa e dos Estados Unidos para fazer pesquisa de realidade na Argentina, Bolívia, Equador, Brasil. Mas quanto dos nossos estudiosos, pesquisadores e cientistas vão para esses países fazer pesquisa de realidade deles? Nenhum. Acaba que a gente faz uma pesquisa local, de fato, enquanto eles fazem a pesquisa global, aonde no fim é eles que vão dizer para o mundo como deve olhar para todo mundo. E tudo isso através da sua objetividade, que implementam através das suas filosofias, que abordam um mundo sempre em dicotomias, ou seja, em oposições, sempre em repartições, duplicada. Inclusive, eis o motivo de o Ocidente se repartir do Oriente, porque no Oriente existe tanta cultura e forma de se ver o mundo que não
faz questão de ver as coisas em oposições como o Ocidente faz. Essas culturas do Oriente se preocupam em olhar para o mundo de forma que elas olhem a sua amplitude e totalidade, como o bem e o mal existindo dentro de um único universo, por exemplo, e não em universos opostos como o céu ou o inferno. Nisso, Boaventura identifica uma razão epistemológica, que é uma razão de pesquisa de conhecimento, que acaba, fazendo com que haja esse tipo de apagamento de outras culturas. E ele apresenta uma alternativa às ciências sociais, de irem contra esse epistemicídio, esse apagamento, que é a sociologia das ausências, que é uma forma de transgredir essa razão ocidental, de forma que faz a gente perceber o apagamento e perceber as culturas e as produções intelectuais que existem no momento, que faz a gente reconhecer que elas existem, que elas não são descartáveis ou são invisíveis. E aí ele explica como são produzidas essas ausências desses conhecimentos, que é através de monoculturas, que é uma forma de tentar tornar a cultura e o conhecimento em uma única coisa. E uma das monoculturas que ele cita, uma delas é sobre a monocultura do saber e do rigor, que traz essa ideia de que todo conhecimento de prestígio é o conhecimento científico e que nenhum mais outro pode ser levado em consideração. Acaba que os conhecimentos alternativos, eles têm uma certa invalidez. Mas calma, isso não significa que a gente deve aderir ao negacionismo científico. Mas isso significa que conhecimentos intelectuais e culturais, urbanos, rurais, afro-brasileiros, indígenas, são produzidos hoje, agora, nesse exato momento e desde sempre. Só que são ignorados por conta de todo esse rigor da ciência ocidental. E aí ele explica o epistemicídio assim: ao construir-se como monocultura como a soja, destrói outros conhecimentos, produz o que chamam epistemicídio, a morte de conhecimentos alternativos. Reduz realidade porque descredibiliza não somente os conhecimentos alternativos, mas também os povos, os grupos sociais cujas práticas são construídas nesses conhecimentos alternativos. Qual é o modo pela qual essa cultura cria inexistência? A primeira forma de produção de inexistência, de ausência, é a ignorância. Isso significa que para a gente conseguir ir contra o epistemicídio, a gente precisa, contudo, saber, conhecer. E por que não também produzir, não é mesmo? Para que assim esse quadro mude e passem a valorizar fazedores de culturas negros e indígenas de todo o Brasil, de todas as regiões, inclusive do norte do país, que é tão pouco consumido pelas outras regiões do Brasil. Alguma consideração pode surgir a partir desse debate, como mas como nós estamos do outro lado dessa linha, nós somos também ocidentais. Será? Como foi dito aqui, acaba que quem fica, abaixo, quem vai para o sul desse hemisfério, que vai para o hemisfério do sul, esteja à margem do que é ocidental. Nem em sonho nós somos ocidentais. Há tanta cultura capaz de coexistir aqui, principalmente no território brasileiro, maneiras de se ver o mundo que são afetadas por esse cientificismo ocidental. Na prática, tá aí o apagamento acontecendo. Não há como a gente homogeneizar, ainda mais com o Ocidente. Inclusive, o mundo todo não nos considera ocidentais. E a tentativa de se igualar a eles é o que faz a gente não compreender os problemas sociais que a gente vive hoje. Pelo menos não de forma ampla como as coisas deveriam ser compreendidas. Porque isso dificulta a nossa percepção da realidade. A gente acaba que não consegue olhar para o indivíduo de forma real. E os problemas baseados na realidade que a gente gera aqui. Ao invés de buscarmos uma identidade ocidental, a gente deveria reconhecer que, na verdade, nós somos coloniais ou colonizados. Porque a gente vive sempre
à mercê desse sujeito que se acha o detentor do conhecimento universal, que insiste em ocupar a maneira como a gente faz nossas ciências e a maneira como a gente faz nossas culturas. E a gente deveria começar a trabalhar formas de sair dessa colônia, de deixar de fazer trabalho para esse colonizador. Vamos olhar mais para as coisas que existem no presente da nossa existência e nas coisas que produzimos. A galera do norte do Brasil precisa de reconhecimento e valorização também. Bora valorizar? Por isso, eu indico para você que assistiu esse vídeo até aqui e dá uma passada lá no canal Mostra Sesc Audi Blanc Secult Pará e percebam como é diversa e existente as produções culturais e intelectuais que produzimos aqui. A galera cresce a cada dia mais, entregando tudo. Vale a pena conferir. Mas antes, por favor, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta qualquer coisa, dúvidas, perguntas. Aproveite para você se inscrever no meu canal e me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou fazer uma continuação desse assunto que ainda tem muito a entregar. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau!